Mas não é isso que acontece com uma variável C, um C number, né? O que você esperava encontrar ali na frente era 1 sobre A. Né? Você tem, se θ' é A θ, faz um D, faz uma variação. D θ' é A dθ. Daí dθ é dθ' sobre A. Não é isso? Isso deveria ser razoável. Então dθ seria dθ' sobre A e, portanto, esse A aqui está no lugar errado. Está em cima, não está embaixo. Então, a nossa definição de integral ela implica imediatamente que os jacobianos de mudanças de variáveis que aparecem ao contrário. É 1 sobre jacobiano. É 1 sobre jacobiano. Tá certo? Aparecem ao contrário. Isso aí é um negócio crucial, né? Em relação às variáveis de Grassmann. E a gente vai ver, né, no futuro que, como eu vou falar disso, é melhor deixar quieto por enquanto. Eu comento isso mais na frente. Não sei, alguém aqui vai assistir a aula de Lael? Provavelmente, né? Então vou só mais 5 minutos, aí eu interrompo, tá certo? Só para ter um tempo de respirar, assim. Não, tranquilo. Não, mas eles, né, tipo assim, na aula do Lael, cara, agora é de 4 às 8. Ah, é? Não, é verdade. Muita calma nessa hora. É verdade. Né? Tem que ter um tempo de respirar, senão... Rapidinho, deixa eu ver se eu não tomo muito tempo aqui de vocês, né? Outra coisa legal, né, quer dizer, o que você imagina é o seguinte: se você tiver um monte de variáveis de Grassmann, né, e você fizer essa transformação aqui, θ' aí é igual a AIJ θJ, né, então a integral do produtório em I. Isso não vai dar o 1 sobre o determinante desse cara, mas vai dar o determinante mesmo da matriz. Né? Se o θi' é igual a IJ θJ, então θJ é AIJ menos 1 θij, né? Linha. Que é a mudança de variáveis aqui. A discrepância aqui em relação ao caso bosônico é com o aparecimento desse jacobiano que é invertido em relação ao caso bosônico. Né? Outra coisa legal, né? A função delta, né, de Dirac, né? A função delta eu posso propor exatamente isso aqui para ela. Delta de θ igual a θ. Para vocês verem isso, vocês vão ver, olha, integral em dθ de delta de θ é integral em dθ de θ é igual a 1. Maravilha. Eu só estou com uma dúvida. Diga. A ordem, você está pegando esse símbolo como se fosse uma operação, esse integral de θ, né? Porque a ordem, eu pensei assim, se o dθ estivesse na frente, a função também... Não, eu só estou definindo a operação dessa maneira. Entendi. Tá. Para a gente não ter esse tipo de problema, justamente. Se eu pegar um f de θ, né, que é daquele jeito ali, né, então integral em dθ, de delta de θ, f de θ, né? Porque, tipo, por que não tem uma integração à esquerda? Aí eu poderia encaixar como se fosse um sanduíche, entendeu? No caso da integração, o objetivo da integral é de fornecer um número. Entende? Então você definiria ela de um jeito e pronto. Agora, no caso da derivação, da derivada de uma variável de Grassmann, te dá uma variável de Grassmann. Aí você tem essa ambiguidade. Entendi. Então, se eu pegar delta de θ é θ, multiplica pelo f. Você ficar a θ mais b vezes θ2. B vezes θ2 é zero. Então você vai ficar com a
integral de θ de θ, que é igual a A, que é igual ao f de zero. Né? Então essa delta que está aí, ela funciona dessa maneira também. Né? Se eu também mudar de variáveis, né, dentro da delta, né, por exemplo, se eu tiver uma mudança de variáveis que me mude de g de θ igual a θ, por exemplo, né, o delta de g de θ vai ser igual a θ, que é igual a delta de θ, não é isso? Que é igual a d g de θ d θ delta de θ. Certo? Então, essa é uma outra regra, né, que a gente herda, né, formalmente, lá do caso das funções normais, né? E essa daqui eu vou deixar para vocês mostrarem. Suponha que esse zeta seja outra variável de Grasman, tá certo? E eu faça isso aqui, ó. E aí zeta θ, né? Isso daqui dá I vezes a delta de θ. Aí você usa para isso a representação da função exponencial, né? O exponencial é 1 mais, né? Deixa eu só colocar isso aqui, né? Ah, você está integrando sobre um senônimo. Não. Eta é uma variável de Grasman também? Isso. Tá. Exponencial de I zeta θ é essa função aqui, né? Então você tem uma representação integral de Grasman para a função delta também, dentro da história. Certo? Tá bom. Por agora tá legal, pelo menos dá um tempo aí para respirar, né? Posso perguntar algumas coisas? Pode. Primeira coisa, então quando a gente pega para variáveis de Grasman, a gente sempre tem que pensar nelas como completamente adimensionais. Primeiro detalhe. Completamente adimensionais. Deixa eu pensar nisso. É por causa da identificação da integração com a derivação. Ah, tá. São argumentos. A derivação reduz de uma ordem. Se a gente fosse dar uma dimensão para esse negócio, é contraditório. Olha, não sei te dizer isso em geral. É porque Tem fica que pensar um pouco. É que aparentemente, quando você faz uma identificação da integral com a derivada, se esse negócio não for dimensional, é incoerente. Porque você teria uma dimensão, sei lá o que, uma dimensão aqui embaixo, dando para igualar, só se fosse dimensional. Peraí, olha só. Se você pegar a f de θ, derivar em relação a θ, você obtém o B. E se você integrar em relação a θ, você obtém o A. Não. Você obtém o B também, né? É que eu estou falando de análise dimensional, pessoal. É, porque eu não estou seguro de que você realmente tenha que ter esses tetas completamente adimensionais, não. Parece. É a impressão que dá quando você. Tipo aquela relação de integral de dθ f de θ é derivada de f de θ de θ. Se você tivesse uma dimensão para o f, uma dimensão para o θ, de um lado teria a dimensão do θ vezes a dimensão do f, do outro teria a dimensão do f dividido com a dimensão do θ. Só é válido se θ fosse dimensão. Peraí, repete esse argumento. Dimensão do θ, a integral de dθ f. Aqui, por exemplo. Aí. A dimensão do θ vezes a dimensão do f é igual à dimensão do f dividido pela dimensão do θ. Estou olhando para isso daí. Mas você também pode olhar do seguinte ponto de vista.
essa integral ela reduz a dependência em θ Essa é verdade. em uma unidade. Você soma para variável x. E aqui também, quer dizer, quando você fala que isso aqui é 1 sobre dimensão do θ, você está falando isso. Quando eu derivo, eu reduzo a dimensão de θ em uma unidade. A integral também faz isso. Então, não sei. Entendeu? Assim, em termos da operação em si, eu não sei te responder. É que não Não parece. vou O que fechar a cabeça questão. é que não parece certo falar de integral. Já que Como assim? é estranho a integral reduzir ao invés de aumentar. É estranho porque você está pensando em integrais de número C. Não, eu estou pensando nisso mesmo. Tanto que isso me traz. Isso aqui, esse mundo é completamente estranho. Não estranhe isso. Que outra coisa que é estranha é que o tempo todo você está falando aí de uma integral definida. Só que a integral definida no intervalo padrão para todos eles. Isso é estranho também. Isso aí você não está trabalhando com integral indefinida, mas ao mesmo tempo você não define qual é o intervalo. Não, o que você define como integral aqui é a produção de um número, é um funcional, na verdade. Um funcional linear sobre a álgebra de Grassmann. Você está chamando esse funcional linear de integral, tudo bem. E deu umas regras aí para definir esse funcional linear. Entende? Mas você vai definir, como é que você define um funcional linear? Você define um funcional linear dando uma regra que te permita obter um número a partir de qualquer elemento do conjunto sobre o qual esse funcional atua, né? Sendo colocado lá, né? Dentro do funcional. Tá certo? Então, você define a delta, por exemplo, dizendo, a regra é, se eu pegar um elemento do conjunto das funções, né, do espaço das funções, e aplicar o meu funcional linear delta, o resultado é f de zero. Tá certo? Você pode definir a delta assim, acabou, morreu o assunto. Né? E aí você prova tudo, prova que é um funcional linear, prova, né? Que é uma distribuição no sentido de Schwarz. Você me convenceu já. Me convenceu quando falou que isso é um funcional e que você está dando nome para isso de integral. Entendeu? Agora, você vai ver que chamar de integral é muito mais confortável do que ficar dizendo aquele funcional definido sobre a variável, né, sobre a álgebra de Grassmann, não sei o que. É muito mais confortável falar assim. Agora,